Graças a Deus, irmãos, nós estaremos meditando no Evangelho de João, capítulo 12, verso 12 até o verso 19, que diz assim: No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem montado em um filho de jumenta. Seus discípulos a princípio não compreenderam isso. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disso a multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Vamos pensar na seguinte grande ideia: glorificamos a Deus quando contribuímos para o estabelecimento do reino de Cristo. Na última mensagem desta série que eu preguei no dia 27 de dezembro, nós falamos sobre as reações das pessoas que estavam em volta de Jesus. Falamos sobre as posturas de Lázaro, de Marta e de Maria, que expressavam seu reconhecimento e gratidão ao Senhor por tudo que Ele é e o que Ele havia feito por eles. Dissemos que Marta o honrou no preparo da ceia, daquele banquete, dedicando o seu serviço a Ele. Dissemos que Lázaro dedicou o seu tempo apreciando Jesus, ouvindo-o sentado ali na mesa diante dele. Dissemos que Maria foi a exagerada, foi aquela que tomou um vidro de perfume, fruto do trabalho de 1 ano, e derramando-o sobre a cabeça e sobre os pés do Senhor Jesus, o honrou. Ela demonstrou uma expressão de apreciação, de louvor pelo Senhor, e ao tomar essa atitude, acabou sendo criticada pelas pessoas que estavam à sua volta, que acharam que Maria foi exagerada e que Jesus não necessitava de tudo aquilo. Isso porque a visão deles do valor de Jesus era tão pequena, que de fato jogar aquele fruto o salário de 1 ano sobre a cabeça e os pés de Jesus era realmente um desperdício. Vimos também Judas, que tinha a intenção, como os outros discípulos, que aquele perfume não fosse derramado sobre ele, mas fosse vendido. Tem um ditado popular que diz que de intenção o inferno está cheio. Ainda não, mas estará quando for inaugurado. Não basta somente intenção, irmãos. É preciso a ação correta. No caso de Judas, ele dizia que era para que o dinheiro fosse dado aos pobres. Era essa a sua intenção. Mas era só fachada, pois ele realmente desejava roubá-lo, pois ele era aquele que cuidava da bolsa. No texto de hoje, nós vamos falar sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde o povo glorificou a Deus, exaltando a Cristo. Sabemos que esses títulos postos em cima aqui do bloco do texto, eles são colocados pelos tradutores, no nosso caso, para a versão em português. O dicionário define triunfar, essa palavra que aparece acima aí,
da seguinte forma: conseguir vitória, vencer qualquer resistência, estar ou tornar-se radiante de alegria, exultar, jactar-se, gloriar-se, vangloriar-se. A palavra triunfo quer dizer entrada solene ou suntuosa dos generais vitoriosos na antiga Roma, em Jerusalém. Portanto, triunfar traz dois sentidos: vitória e alegria. Pergunto: será que vitória e alegria realmente marcaram esse momento de Jesus entrando em Jerusalém, rumando ao Calvário, para ser julgado injustamente e ser morto? Respondendo a essa pergunta, podemos fazer outra: quem estava ali em Jerusalém reconhecendo e exaltando Jesus? Na passagem paralela dos outros evangelhos, citando agora Lucas 19:39, diz assim: alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. A liderança da cidade não acolheu Jesus naquele momento da sua entrada em Jerusalém. Ele não tinha o reconhecimento da liderança da cidade. Pelo contrário, eles estavam repreendendo os discípulos dele. Mateus 21:10 diz: e entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntava: quem é este? Não sabemos quantos falaram isso, mas o povo estava perguntando quem era ele. Como que, não o conhecendo, pelos textos lidos, não vejo sinal de triunfo algum nesta entrada de Jesus em Jerusalém. O outro fato a ser analisado era sobre quem eram essas pessoas que estavam colocando ramos de palmeiras, e palmeiras está em moda ultimamente, né? E estavam seguindo a Jesus. João 12, verso 12 e o verso 13, que nós lemos, diz quem eram eles. No dia seguinte, a grande multidão que haviam vindo para a festa, para Jerusalém, ouviu falar que Jesus estava chegando em Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e etc, etc. Eles não eram os habitantes de Jerusalém, nem tampouco a liderança em Jerusalém. Tinham vindo de outras cidades, talvez galileus, samaritanos, gregos e outros povos. Poderiam ser pessoas de outras nações, mas não eram os habitantes de Jerusalém. Jesus não estava dando na sua entrada um tom de triunfo sobre a cidade de Jerusalém. O profeta não tem honra na sua própria casa. Até porque a própria liderança e população não estavam ali o recepcionando, o exaltando, glorificando a pessoa de Cristo. Evidentemente que isso que eu falei até agora não diminui o valor que esse acontecimento teve, pois não foi um acontecimento casual, irmãos. Jesus não viveu a sua vida de oportunidades que surgiram ao acaso. Tudo era planejado desde a eternidade. Ele seguia um plano perfeito feito pelo Pai Celestial. Na passagem de Mateus 21, 2 e 3, que também fala sobre a entrada em Jerusalém, diz: ide à aldeia que aí está diante de vós, e achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Depreendei-a e trazei-vos. Se alguém vos disser alguma coisa, respondei que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Tudo aconteceu como Jesus falou. Jesus sabia de antemão o que precisava ser feito, por isso planejou, determinou, ordenou que providenciasse que aquele animal estivesse ali, pois precisaria dele. Não era um caso ao acaso,
mas planejado. Jesus sabia o que estava fazendo, como ele sempre sabe. Por isso que a decisão mais importante da vida de um ser humano é realmente confiar a vida dele a Cristo. Não há outra decisão mais importante na vida de um ser humano que essa. Profissão, estudo, namoro, casamento, comprar isso, comprar aquilo, tudo se torna secundário diante da importância dessa decisão, de confiar a vida àquele que sabe de todas as coisas, daquele que pode todas as coisas. Então, diante disso, qual seria o valor dessa entrada de Jesus em Jerusalém? E porque montado sobre um jumentinho. O texto revela 3 situações que demonstram que esse episódio foi planejado por Deus a fim de glorificar o seu Filho. A primeira situação é que era a hora marcada por Deus. Estava escrito e determinado por Deus. João 2:4 diz, lá no episódio da transformação de água em vinho, quando Jesus é questionado por sua mãe, ele responde: a minha hora ainda não chegou. João 7:4, então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. João 8:20, no entanto ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Em vários textos vemos essa expressão, a sua hora ainda não havia chegado. Mas nessa ocasião da entrada em Jerusalém, encontramos Jesus dando uma outra orientação aos seus discípulos. Por exemplo, Lucas 18:31-34 diz, tomando consigo 12 discípulos, disse: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo o que está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado, cuspido, e depois de o açoitar, tirar-lhe-ão a vida. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca dessas coisas, e o sentido dessas palavras era-lhes encoberto, de sorte que eles não percebiam o que ele lhes dizia. Antes de chegar em Jerusalém, Jesus diz claramente que seria preso, morto, e respondendo aos discípulos em João 12, o verso 23 e o 27, ele diz: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora. Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Então a entrada de Jesus neste momento, tempo e local em Jerusalém, marcava a hora de Jesus, onde ele cumpriria o seu propósito. Muita coisa Jesus havia feito nesses quase 3 anos da sua caminhada ministerial com os seus discípulos. Muitos milagres, muitos ensinos, mas tudo isso foi feito para que chegasse a hora de Deus para ele, irmãos. Estava perto da hora da morte. Ele reconhecia que essa hora havia chegado. Paulo, lá em Colossenses 2,14, olhando a situação de Jesus como um julgamento, ele diz que todos nós temos um escrito de dívida que todo prisioneiro e criminoso tinha. Ele diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Esse escrito de dívida, ele era o reconhecimento de dívida escrito com a letra do devedor. A lei mosaica nos colocou em dívida com Deus por causa do nosso pecado, da nossa desobediência lá no Éden. Deus cancelou essa dívida pregando Jesus na cruz em nosso lugar. Foi Cristo quem pagou a nossa dívida. Foi Ele quem escreveu o pagamento da nossa dívida. Esse documento, irmãos, ele tinha 3 informações.
o crime cometido, a condenação por tal crime e a manifestação de que a pena foi paga. Por exemplo, um certo crime deveria receber a condenação de 20 açoites em praça pública. Após a execução de tais açoites, alguém escreveria embaixo no documento: está consumado. Paulo então afirma que o nosso escrito de dívida foi encravado na cruz de Cristo, os nossos pecados foram pagos ali por Ele. Por isso Jesus disse lá na cruz: está consumado. Não há mais pecado a ser pago. Não há mais condenação para aqueles que estão firmados, fundamentados em Cristo. Porque Jesus já pagou lá na cruz. Está consumado. Irmãos, isso traz muita alegria, muito regozijo, muita paz, muita esperança para aqueles que confiaram as suas vidas a Jesus. Porque está consumado. Ninguém vai mais nos condenar, nem o próprio Deus. Jesus estava perto, evidentemente, da sua crucificação quando ele entra em Jerusalém. Era o grande acontecimento na vida dele, a hora de morrer pelos pecados, de pagar a nossa dívida. Foi por isso que ele veio morrer, para nos aproximar novamente do Pai. Morrer era a sua missão. Morrer é a sua missão. E você? Qual é o acontecimento mais importante da sua vida? Qual a sua missão de vida? Tem a mesma disposição de obedecer ao Pai Celestial que Cristo teve? O texto revela que nós temos aqui 3 situações que demonstram que esse episódio foi planejado por Deus a fim de glorificar o seu Filho. A segunda situação era o cumprimento das Escrituras. Em Lucas 18:31 lemos: tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo o que está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Vemos que os acontecimentos da vida de Jesus não eram casuais, mas faziam parte de um plano armado, soberanamente pensado e estabelecido por Deus. Por isso, estava indo para Jerusalém e sabia, na sua soberania, na sua divindade, o que aconteceria a partir desse momento, que isso era cumprimento das Escrituras Sagradas. Mesmo naquela época, eles poderiam ler o que havia sido escrito e ver que naquele momento se cumpria na vida de Jesus, especialmente na sua morte. Por exemplo, Salmo 22, 7, 8 e 12, 16 e 18 diz: todos os que vêm zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam as cabeças, confiou no Senhor, livre-os ele, salve-o, pois nele tem prazer. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam, cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés, posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando, encarando em mim, eles repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. São textos que falam daquilo que haveria de acontecer com Jesus. Notem que cerca de 1000 anos antes da vinda de Jesus, essas coisas estavam escritas. Coisas como pessoas zombando à sua volta, dizendo: você confiou em Deus, que Ele te tire desta cruz agora. Parte da sua roupa seria rasgada e dividida, e o foi. Seria lançada sorte sobre a sua túnica, e o foi. Estava escrito, irmãos, Jesus disse que essa hora era a hora de ele morrer, a hora de tudo isso acontecer. O texto lá de Isaías 53, um texto que fala muito sobre o sofrimento de Cristo, o verso 8 a 10, um texto que foi escrito há 700 anos antes de Cristo, diz: por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou?
porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Ele está falando do servo de Deus, um grande servo de Deus, citado desde o capítulo 40 de Isaías, dizendo que ele vai ser morto, cortado da terra do vivente, não por causa do seu pecado, mas por causa do pecado do próprio povo. No mesmo texto de Isaías 53, só que só no 9, diz assim, que lhe designaram sepultura com os perversos, e com o rico esteve na sua morte, porque, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum esteve na sua boca, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Jesus, irmãos, ele foi crucificado no meio de dois ladrões. Ele foi designado para a sepultura, condenado entre dois ladrões. Embora tenha sido designado como um bandido, alguém lhe cede o seu túmulo e ele é enterrado como um rico. Detalhes da sua morte e sepultamento estão escritos. E Jesus disse que está indo para Jerusalém para que tudo isso possa se cumprir. Tudo conforme a revelação do plano de Deus. E aqui Isaías diz que ele foi cortado da terra dos viventes, mas que terá os seus dias prolongados através da sua ressurreição. Por isso, estava na hora de cumprir os propósitos do Pai Celestial. É interessante que quando Jesus mandou seus discípulos que eles trouxessem um jumentinho, foi em cumprimento do que Zacarias 9 e 10 diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei justo e salvador, humilde, montado em jumento, no jumentinho, filho de jumenta. Porque estava escrito que ele viria montado em jumentinho, que nunca havia sido montado antes. Isso era o cumprimento da profecia da palavra de Deus. E não era algo comum o que Jesus fez naquele dia, naquele momento. Alexandre o Grande, por exemplo, havia entrado em Jerusalém glorioso, sorridente e montado no seu esplêndido cavalo. O rei de Jerusalém vai entrando na sua cidade montado no jumentinho. Sinal de que não era tempo de guerra, mas tempo de paz. Essa entrada triunfal marcava que o tempo de Jesus já havia chegado e também a sua morte. Os detalhes da sua morte e ressurreição estavam escritos para que se reconhecesse que ele era o enviado de Deus, o Messias, o prometido do Pai. Nós estamos falando sobre 3 situações que demonstram que este episódio foi planejado por Deus a fim de glorificar o seu Filho. A terceira e última situação era a rejeição do seu próprio povo. Em João 12, 27, lemos: agora meu coração está perturbado. Ele não está alegre, como a gente citou dessa possibilidade do significado da palavra triunfar no início, mas com o coração perturbado, irmãos, por causa do que lhe esperava e por causa de toda a rejeição do seu próprio povo. Na passagem de Lucas 19:41 é dito que quando Jesus chega ali no alto e do monte, ele vê a cidade, ele avista a cidade, diz o texto que ele chora por Jerusalém. Essa entrada não é marcada por alegria, mas por choro e perturbação, porque está vendo a cidade ali embaixo, que na sua história tem matado os seus profetas. Ela tem apedrejado aqueles que têm sido enviados a ela, e agora está para receber o juízo de Deus por causa disso. Jesus sabe que dali a pouco será julgado, e que os judeus que ali estão, quando Pilatos afirmar que não vê culpa nenhuma nele, estarão gritando: crucifica-o, crucifica-o, que o sangue dele caia sobre as nossas cabeças, disseram eles. O juiz
o inocentam e eles assumem essa injustiça. 40 anos depois, os romanos iriam destruir a cidade. Por isso Jesus olha para Jerusalém e chora, irmãos. Ele está triste por causa da incredulidade daquela cidade. Ele percebe a rejeição a ele, que o levará a um julgamento injusto, e ele chora. Ele chora. João 12:16, o texto que nós lemos, diz que a princípio os seus discípulos não entenderam isso. Eles não estavam entendendo nada, embora as Escrituras estivessem sendo cumpridas. É possível que os discípulos de Jesus não estivessem entendendo, porque o Espírito Santo ainda não havia habitado neles. Pois esse Espírito que Jesus mandaria tinha um papel importante de fazê-los lembrar e entender o que estava acontecendo. Graças a Deus que nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, e que nos ajuda a entender a palavra dele, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É quem intercede por nós, é um consolador. Ainda bem que a nós já foi dado. Então, além da reação dos seus discípulos, encontramos também a reação da cidade de Jerusalém. Havia praticantes de 3 linhas de pensamentos a respeito de um rei em Israel, naquele tempo. Primeira linha de pensamento era a farisaica, que dizia que um governo como esse de Roma é indesejado por causa do império, mas entendiam também que ele fazia parte do juízo e da disciplina de Deus para a nação. Portanto, que Deus os deixe aí até que se cumpra o seu propósito. E, então, eles rejeitavam, portanto, qualquer tipo de ideia de um levante contra Roma. Segunda linha de pensamento era dos saduceus, que eram opostos à dos fariseus. Os saduceus tinham a mente aberta para com o pensamento grego ou romano. Para eles, o que importava é estarem no poder. Eles faziam aliança com os invasores, trabalhavam ao lado deles, e tudo bem para eles com tudo que estava acontecendo. E a terceira linha eram os zelotes. Eles acreditavam, como os fariseus, que o invasor era indesejável, mas achavam que tinham que lutar para se libertar do domínio externo de Roma. Então, os ensinos de Jesus não se harmonizavam na visão de nenhum deles, e por isso eles todos o rejeitavam. O verso 19 diz: assim os fariseus disseram uns aos outros: vejam, não conseguimos nada, olhe como o mundo todo vai atrás dele. Em Lucas 19:39, alguns fariseus disseram a Jesus: mestre, repreende os teus discípulos. A liderança de Jerusalém estava se queixando de como o povo estava atrás dele. Ciúmes, talvez inveja. Por outro lado, se ele não tem o reconhecimento dos líderes religiosos ou políticos da nação, nem a compreensão dos discípulos mais próximos, encontramos um povo de diversas nações, de diversas regiões do país e até de fora dele, que vem conforme o verso 13 e nos fala para honrá-lo. Eles tomaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. A palmeira, irmãos, que eu disse que está muito em moda, pelo menos nessa última semana, nessas últimas semanas. Então, a palmeira, desde o ano de 164 a.C., começou a se tornar um símbolo nacional. Será que será símbolo nacional do nosso Brasil? Quando o templo foi reinaugurado pelos macabeus, eles usaram os ramos de palmeira como símbolo de restauração da nação. Em alguns anos até foram cunhadas palmeiras em moedas, nos anos 66, 70, 132 e 135. Então, quando os romanos conquistaram Jerusalém, também cunharam moedas comemorativas com
palmeiras gravadas nelas, significando que subjugaram a cidade. Agora, essas pessoas estão pegando folhas de palmeiras e saem para encontrar Jesus e gritam, Hosana, que significa salva-nos agora. Eles estão desejosos de ver o rei cumprindo a libertação da nação e estabelecendo o seu reino. E eles possuíam base para isso. Provavelmente eles tinham 2 salmos nas suas mentes. O 72:17, que diz: subsista para sempre o seu nome, prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens e as nações lhe chame bem-aventurado. E o 118, 25 e 26, salva-nos, Senhor, nós te pedimos, Senhor, concede-nos prosperidade, bendito que vem em nome do Senhor, a vós, outros da casa do Senhor, nós os abençoamos. Aquele povo dos diversos lugares de Israel e de fora de Israel pegam ramos e, lançando mão dessas verdades reveladas nesses salmos, dizem: Jesus, declara-te rei agora, liberta-nos do poder de Roma e salva-nos agora. Em outras palavras, eles estão tendo uma atitude, como diz o Salmo 24, levanta, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Eles reconhecem que Jesus está numa posição tão alta, que as portas necessitam serem levantadas para a sua entrada. Eles desejavam que ele fosse o rei de Israel, embora eles estejam focalizando naquele momento o aspecto militar e político, que ainda não era o tempo do Senhor Jesus. Haverá o dia em que Jesus virá e governará de Israel, terá o seu reino aqui na terra, conforme está profetizado. Mas essa vinda ainda vai acontecer, pelo menos é o que nós, os pré-milenistas, acreditamos. Então o reino político e militar do Senhor ainda será estabelecido, mas até lá existem outras coisas para acontecer. Por exemplo, Mateus 6,33, encontramos uma exortação do Senhor que diz: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Então, desde o seu primeiro sermão, primeiro ensino, Jesus ensinava aos seus discípulos, o povo, a buscarem o reino de Deus. Isso é uma experiência pessoal, tanto que se buscarmos a justiça do seu reino, as demais coisas nos serão acrescentadas. O povo estava declarando que ele era rei, mas ele não estava buscando simplesmente declarações de que ele era rei. Ele sabia que ele era rei. Ele desejava estar reinando nas vidas, nos corações das pessoas, ser o dono das suas vidas, ser senhor das suas vidas. Paulo, quando escreve a carta à igreja de Colossos, ele diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A vida com Deus, irmão, se caracteriza com uma verdade: Jesus é rei. Não somos salvos deixando de fazer coisas que desagradam a Deus, mas somos salvos quando cremos em Cristo e passamos a ser participantes do reino de Deus, onde Ele é o rei. É a sua vontade, o seu plano que vale, porque Ele é o rei. Nós vimos no início dessa mensagem a grande ideia dizendo: glorificamos a Deus quando contribuímos para o estabelecimento do reino de Cristo. Glorificamos a Deus quando temos uma postura de súditos de um rei chamado Jesus, que diz que são seus amigos todos aqueles que fazem a sua vontade. Porque isso é o que agrada um rei, ter súditos que fazem a vontade dele como Senhor. Então, nesse texto, tratamos da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém.
não era tão triunfal assim, pelo menos segundo aos padrões deste mundo, inclusive daqueles que esperavam um rei libertador do Império Romano. A entrada de Jesus em Jerusalém foi marcada por perturbação e tristeza, porque aquele povo não tinha de fato, não reconhecia de fato Jesus como sendo o seu rei. Não tinha Deus como seu Senhor, seu dono, seu soberano. Ele era e é o rei, mesmo sem o reconhecimento desejado. Pergunta: ele é o rei da sua vida? É aquele que tem governado as decisões, as escolhas que você tem feito dia após dia? Você tem se alegrado em ser súdito deste rei? É alguém obediente, alguém que agrada a esse rei? Se você se considera um súdito, você deve trabalhar pela causa do rei. Você deve servir a este rei. Agora, se você não se considera um súdito deste rei, entregue a ele os seus direitos, vontades, para que ele possa ser o rei, para que ele possa governar a sua vida. A palavra de Deus nos diz que em tempo oportuno chegará o dia em que muitos joelhos se dobrarão e as línguas confessarão que Jesus Cristo é Rei, que Jesus Cristo é Senhor. Bem-aventurados os que reconhecem alegremente que Jesus é Rei nas suas vidas. Se você é um destes, junte-se a mim e diga, como os discípulos e povo de fora de Jerusalém disseram, conforme o verso 3, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, que é Rei de Israel. Vamos falar todos juntos? Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Salve-nos agora, Senhor. Deus os abençoe. Amém.